Hoje, sábado 25 de novembro, seja bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima esteja contigo. Felicito que esse momento seja de gratidão a Deus, da minha parte e da tua parte, por podermos estar aqui diante da palavra de Deus e rezar com ela. Quero também agradecer você todas as vezes que curte, que comenta, que compartilha. Quero agradecer você que envia suas moedas. Deus lhes retribui de bênção e graça, de proteção celestial. Quero também lembrar que a igreja nos convida a rezar Santa Catarina de Alexandria, virgem e mártir. Catarina foi moça que, por causa da sua fé e fidelidade a Deus, foi martirizada pelo imperador Maxêncio. E ela aparece com uma roda de ferro pontiaguda, símbolo de seu martírio conforme os historiadores, e um livro na sua mão, símbolo da sua sabedoria. Vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império quando ouviu dizer que Elimaída, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento de seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá, à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham se reforçado com armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinha derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificado Bet-sur, uma das cidades dos reis. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia, e sentia que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que essas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Palavra do Senhor. Salmo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Voltaram para trás meus inimigos, perante a vossa face pereceram. Repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre.
Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés, mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nessa vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas dão em casamento. E já não podem morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando a chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns autores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Muito bem, nós ouvimos hoje, sobretudo no Evangelho, uma história um tanto quanto meio complicada para a gente decifrar e entender. Mas não é tão difícil, né? Mas a gente precisa acolher a palavra de Jesus e acreditar na sua palavra. A partir daí tudo fica muito mais fácil, eu diria. O Evangelho fala que os saduceus procuram por Jesus a prova. E aí o que eles trazem na mesa para discutir é quanto à ressurreição. A ressurreição de Jesus, a ressurreição de tantos outros. Conta a história dos 7 irmãos, e esses 7 irmãos se casaram com a mesma mulher, e depois ela também morreu. E lá no céu, ela vai ser mulher de quem? Você conhece essa história já? Na verdade, parece-nos que conforme a história daquele tempo, como eles prezavam muito pela família e também assim a descendência, então quando alguém casava, 2 irmãos, o mais velho casava com uma moça e depois ele morria, o filho mais novo tinha a obrigação de assumir aquela mulher para si e cuidar dele em honra do irmão. E aqui eles contam de um exemplo de uma mulher que teve 7 irmãos, que as 7 se casaram com ela. E por fim ela também morreu. E daí? A quem ela vai servir no céu? Com qual dos 7? A pergunta é picante, né? O tema é um tanto quanto picante para discutir. E eles estão falando isso embasado conforme a lei do Levirato, lá do Deuteronômio, de Deuteronômio 25, 5, e daí Jesus diz a eles que não se aplica esta reflexão, esta imagem a quem está no céu,
aqueles que estão aqui na terra e saem da terra para ir para o céu. A regra não é a mesma. O céu não funciona como a terra. A terra tem as suas exigências, o seu jeito de viver, mas no céu nós viveremos como anjos, diz o Senhor. No céu viveremos como anjos, participantes da vida divina. Nós cremos nisso, que tem um céu, que lá nós vamos viver uma dimensão diferente daqui. Creio na ressurreição, creio na vida eterna. A gente reza sempre na palavra de Deus, na Santa Missa, as orações do creio. Mas será que eu creio mesmo do que leio no Santo Evangelho e é palavra de Jesus? Eu creio mesmo? Então essa é a problemática que aqui agora está dado. E Jesus afirma: lá no céu vocês serão como anjos. De fato seja. Eu fico a pensar como será, mas eu creio. Deus abençoe você, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.